Olá, boa noite a todas, sejam bem-vindas então a mais uma aula virtual. Como eu já tinha dito anteriormente, estávamos apenas a fazer um compasso de espera para mais alunas chegarem. Vejo que há aqui pessoas que já estão um bocadinho nervosas a perguntar se não há aula. Claro que há, senão não estariam aqui a aceder a esta entrada na sala de aula virtual através do site AnyMeeting. Estou só a fazer um compasso de espera para me confirmarem se me estão a ouvir corretamente, por favor. Ótimo. Então, hoje vamos só fazer aqui as instruções para quem está a aceder a esta aula virtual pela primeira vez. Portanto, sabemos que preferencialmente devem aceder através do computador, devem permanecer com o som do vosso computador ligado para conseguirem ter uma boa conexão auditiva, como é óbvio. A interligação da internet deve ser preferencialmente com um sinal, um bom sinal de banda larga, até porque como esta aula é transmitida através da internet, poderão ter algumas dificuldades de som devido a esse mesmo motivo. Durante a aula, como vocês sabem, podem usar esta mesma caixa de chat que vocês têm estado a utilizar até agora para colocarem as vossas questões que vão surgindo de acordo com a temática. Se for oportuno, respondemos logo, se não, guardaremos as questões maiores para o final. Temos aqui uma aluna a perguntar-nos se já começou a aula. Eu vou só tentar responder aqui através da caixa de chat para que não fiquem dúvidas. Recapitulando então aqui as instruções para a aula virtual. Caso fique então alguma dúvida dos temas apresentados aqui hoje, têm sempre à vossa disposição os meus contactos, como habitual, para esclarecerem alguma dúvida. Por tempo, como vocês sabem, vou só aqui voltar atrás, o tema para a aula de hoje são alterações nas unhas e patologias na pele. A aula de hoje pode ser um bocadinho complexa para quem está a iniciar agora, mas eu quero que vocês encarem esta aula como um intuito informativo. Portanto, vamos usar esta aula como conhecimento geral. Não quero que se foquem em absolutamente nada em pormenor, até porque se ainda não estudaram, vão ter a oportunidade de estudar estes temas apresentados hoje mais para a frente nos vossos manuais e aí vão ter a oportunidade de estudar esses temas com mais calma. Hoje o que vamos fazer aqui é uma passagem geral sobre as alterações mais comuns das unhas e também das patologias da pele. Isto pode ser-nos útil em que situações? Nas mais variadas situações, mas especialmente quando estamos a trabalhar a manicure e a pedicure, muitas das vezes deparamos com estes problemas que são muitas das vezes frequentes e alguns vocês vão conhecer certamente. Vamos ver os nomes técnicos deles, vamos ver aqui uma outra forma de vocês conseguirem perceber o que é que são alterações que a pessoa já nasce com elas e que não são contagiosas, ou por outro lado, alterações que efetivamente a pessoa adquire ao longo da sua vivência. Portanto, vamos falar então sobre a constituição da unha, vamos falar sobre alterações da mesma, as tais malformações congénitas e as malformações adquiridas. As congénitas são as que nascem connosco e as adquiridas são as tais que adquirimos ao longo da nossa existência, e assim como vamos falar das patologias da pele. O que é que vos parece este tema?
É efetivamente um tema importante, é um tema muito interessante. Pode parecer um bocadinho maçudo, mas eu acho que vocês vão gostar, porque vos preparei uma apresentação com muitas imagens para que seja fácil a visualização. Ok? Vamos então a isto? Vamos falar então inicialmente sobre a constituição da unha. A unha, como vocês todos conhecem, para quem já estudou a manicure, isto torna-se bem mais fácil. Portanto, temos aqui duas apresentações da unha, uma no sentido de vista de cima e uma com um corte de perfil, digamos assim, para que vocês possam ver as diferentes apresentações, mas o bordo livre, que é tudo o que vocês conhecem e que nós limamos em termos da manicure, o corpo da unha, que normalmente tem aquela coloração mais rosada, que é a parte irrigada da unha, e temos depois também a lúnula, que é aquela marquinha branca que faz aqui junto à raiz, e visto num corte de perfil, conseguimos ver as mesmas indicações que vimos no outro, excepto com a raiz da unha, que é a parte mais interna onde se dá o desenvolvimento da unha, e a matriz. Estas são todas as bases da constituição da unha. Tem alguma dúvida sobre estes tópicos aqui mais básicos sobre a constituição da unha? Vamos então avançando. Vamos falar então sobre as alterações que decorrem então na própria unha que nós estivemos a ver. Temos então as malformações congénitas, que são as malformações que são manifestadas desde o nascimento, são aquelas com que nós já nascemos, ok? Estas malformações congénitas não são contagiosas neste sentido, portanto, vocês podem trabalhar à vontade, não haverá aqui qualquer contraindicação em fazer nenhuma situação neste tipo de patologias que nós vamos ver. Atenção, que todas as patologias que nós vamos ver, nós não tratamos, nós podemos eventualmente, se conseguirmos fazer um diagnóstico, aconselhar a nossa cliente a procurar um médico, mas nós não somos médicas, nós podemos identificar qual é que é a patologia, mas sempre por aconselhamento devemos fazê-la passar por um médico. Nós não temos, e nem é tão pouco essa a nossa obrigação. Vamos avançar e vamos conhecer algumas malformações congénitas. Temos aqui a primeira, que se chama anonychia, que consiste então na ausência total de unha. Portanto, não existe unha, existe um dedo bem formado, toda a estrutura correta, simplesmente não há a presença de unha. Chama-se esta alteração anonychia. Se quiserem ir tomando algumas notas à medida que vamos avançando na aula, pode ser também interessante para o vosso conhecimento. Se não, já sabem que esta aula vai ser disponibilizada posteriormente no Fórum Blog e a partir da manhã já têm acesso à mesma. Anonychia, então, ausência total de unhas. Já alguém viu uma situação destas? Parece que ainda ninguém teve contacto com esta situação da anonychia. Vamos ver mais, e se alguém for conhecendo alguma das alterações que nós vamos falando, podem sempre ir comentando. Agora vamos falar, esta é um bocadinho mais frequente, a micronychia. São unhas excessivamente pequenas, são muito pequenas para aquilo que era a estrutura natural de uma unha. São unhas saudáveis, mas são muito pequenas. Chama-se esta alteração micronychia. Vamos avançando para a próxima. Sim, a anterior era uma alteração um bocadinho mais frequente. Chama-se esta alteração macronychia, ou seja, uma unha excessivamente grande. Inclusive, há unhas no recorde do Guinness por terem este tamanho tão grande. Chama-se isto, recordo que é uma alteração congénita, ou seja, a pessoa já nasce com este tipo de alteração. Não, são alterações congénitas. É um bocadinho.
Realmente são unhas muito grandes. Chama-se esta alteração então da unha, atenção que isto é uma alteração do crescimento da unha e chama-se macroniquia. Vamos ver esta alteração que se chama leuconiquia total. As unhas apresentam uma coloração muito esbranquiçada, para além daquele tom, em vez daquele tom rosado que é natural na nossa unha, neste caso elas apresentam uma coloração muito branca. Chama-se isto leuconiquia total. A unha tem uma estrutura muito branca. Esta alteração também é frequente, chama-se melanoniquia, ou seja, pela melanon, quem já estudou um bocadinho mais já consegue ter a percepção que está a ver com a produção da melanina, e esta alteração indica-nos que existe uma pigmentação escura subungueal. Há um excesso de produção de melanina naquela zona e que faz com que a pessoa fique com uma risca escura na unha. Chama-se esta alteração melanoniquia. Já viram alguma destas alterações, desta da melanoniquia, por exemplo? Esta também é daquelas frequentes. E a partir de agora vocês vão ter uma situação que é, vão estar mais atentas para este tipo de alteração e de certeza que no vosso futuro próximo, à medida que vão fazendo algumas manicures, vocês próprios já vão conseguir analisar, eu já sei que isto é uma alteração da unha, portanto já não vos vai passar tão despercebido. Portanto aqui estamos a fazer um conhecimento geral e vocês vão ficar com maiores bases para conseguir diagnosticar outro tipo de alterações. Esta alteração chama-se onicoheteropatia, é uma localização anormal das unhas. Isto significa que a unha cresce num sítio um bocadinho diferente daquilo que seria suposto. Pode ser na superfície palmar ou plantar da última falange. Temos aqui uma pergunta da Elsa Costa, não direcionada sobre o conteúdo que estamos a ver atualmente, mas pergunta o que é que são as unhas azuis. As unhas que têm uma coloração azulada normalmente estão associadas a algum fator respiratório, portanto, mas aí já é isto numa situação de limite, em que a pessoa começa a ficar com uma tonalidade azulada, tanto nas unhas como nos lábios. Não sei se é isso que se está a referir, mas isso não consideramos uma alteração da pele, é uma alteração do estado, é um reflexo do estado do organismo. Isto só a título de curiosidade, não sei se é isso que está a referir, Elsa. Portanto, recapitulando aqui, a nossa alteração é onicoheteropatia, é uma localização anormal do crescimento da unha. Portanto, a unha apresenta-se num sítio diferente, numa localização diferente daquilo que seria habitual, ou seria suposto. Agora vamos ver as malformações adquiridas. São as alterações que ocorrem devido a infecções, devido a traumatismos que aconteçam nas unhas ou até mesmo a manipulações com produtos químicos. Estas acabam por ser também bastante frequentes porque as pessoas sofrem acidentes, têm alguma infecção, mesmo devido ao trabalho do dia-a-dia. Portanto, estas malformações adquiridas são muito comuns e vocês aqui também vão conhecer uma série delas, tenho a certeza. Às vezes podem não conhecê-las pelo seu nome técnico que hoje será aqui apresentado. Estas têm um aspecto um bocadinho mais impressionante, digamos assim. Esta primeira que nós estamos a ver é a verruga, é uma virose mais comum da unha e é provocada por um vírus. Quando vocês estão perante estas patologias, quando não têm a certeza se são contagiosas, se não, é preferível não tratar e aconselhar o tratamento médico, como eu já tinha dito anteriormente. Ok? A ideia desta aula é para vocês terem uma percepção geral de que tipo de alterações existem e para conseguirem visualizá-las, para não ser só o estudo por um nome, para vos ser mais fácil no vosso dia-a-dia do vosso trabalho conseguirem saber que existem estas alterações e o que é que são congénitas e não têm problema e o que é que são adquiridas e até podem causar algum problema para o vosso trabalho, está bem? Esta imagem que estamos a ver aqui então corresponde às verrugas,
que são uma virose comum da unha e é provocada por um vírus. A alteração seguinte é onicomicose. Isto, para quem trabalha com manicure, pedicure, é muito frequente de encontrarmos. Eu diria que quase numa base diária alguém aparece com uma onicomicose na unha. É verdade, esta de certeza que toda a gente já viu, ou num familiar, ou num avô que tem umas unhas mais maltratadas. É uma alteração da unha muito frequente. Portanto, isto é uma afecção do leito e da placa unguial, que começa geralmente pela extremidade digital, como vemos aqui na imagem do lado direito, e vai prosseguir no sentido proximal. A manifestação clínica consiste em alteração da cor, a unha torna-se branca, amarelada, e mais tarde poderá mesmo observar-se a destruição total da placa unguial. Poderá vir a originar uma unha encravada desta má formação. Portanto, estas unhas, normalmente esta pasta branca que se localiza por baixo da unha tem um cheiro bastante desagradável. A unha normalmente também adquire uma consistência mais rija do que aquilo que seria a normalidade e começa a apresentar um aspecto até estriado, como nós vemos aqui na imagem. E por vezes, como ela começa a criar aquela pasta por baixo, como vocês veem na imagem do lado esquerdo, os cantos da unha, portanto as extremidades da unha, tendem a encravar ligeiramente. Portanto, daí a dizer que efetivamente poderá mais tarde originar uma unha encravada. Atenção a este tipo de alterações, porque isto é contagioso e muitas das vezes, quando não é tratado atempadamente, vai passando de umas unhas para as outras, e quando a pessoa dá por isso, tem esta alteração em todas as unhas, e isto é horrível nas unhas das mãos. Nos pés é horroroso, mas nas unhas das mãos ainda é pior. Portanto, atenção à desinfecção dos vossos materiais, atenção à aplicação de vernizes nestas unhas. Portanto, tenham muita atenção. Isto é das alterações mais frequentes. Está bem? Nestes casos, vocês devem aconselhar também o tratamento médico, se bem que há muitos tratamentos de venda livre fornecidos pelas farmácias, que muitas das vezes são demorados até ter alguma eficácia, porque este tipo de alterações leva efetivamente algum tempo a ser tratada. Há também tratamentos medicamentosos, mas aí obviamente têm que ser prescritos pelo médico. Portanto, numa situação destas, vocês ou recomendam, se virem que ainda está numa fase inicial, como a fotografia aqui do lado esquerdo, vocês podem recomendar que a vossa cliente passe na farmácia e realmente que se aconselhe junto ao farmacêutico algum produto para o tratamento. Se virem que já está mesmo num estado mais evoluído, eu aconselho sempre o tratamento médico, porque isto pode originar depois outro tipo de complicações que não está à nossa responsabilidade, nem deve ficar. Há imensos produtos em base de verniz, em base de cremes, em base de sprays, em base de óleos. Há muitos produtos, a oferta é imensa, mas convém mesmo, até há os mais caseiros, como o vinagre de cidra, mas efetivamente convém a pessoa ter um bom aconselhamento para saber que tipo de tratamento é que está a fazer, exatamente para evitar posteriormente todo tipo de complicações. Edilene, creio que já fui respondendo entretanto à sua questão do que é que fazer perante uma situação destas, e efetivamente existem várias opções de tratamento. É seguir aquilo que eu também vos acabei de dizer em termos do aconselhamento. Alguma dúvida sobre a onicomicose? Parece que não. Vamos então avançando para a próxima alteração da unha. Chama-se esta alteração onicocriptose, mais conhecida por unha encravada. O nome é complicado, mas é efetivamente este o termo técnico dado à unha encravada. Esta alteração caracteriza-se por uma incrustação da espícula, ou seja, uma parte da unha, na epiderme ou em tecidos macios do dedo, ou até mesmo na extremidade distal do artelho, na polpa do dedo. Esta alteração, como vocês sabem, pode ser lateral, só de um dos lados, pode ser dos dois lados, pode ser até para a frente, a unha encravar para a frente, mas é efetivamente uma alteração da unha, e chama-se, por senso comum, é uma unha encravada.
As unhas encravadas normalmente são muito difíceis de tratar, exige um acompanhamento muito de perto, a pessoa tem que ter sempre atenção aos cantos das unhas, deve limar sempre as unhas a direito. Há uma série de cuidados e isto em situações mais graves pode levar mesmo à remoção da unha devido à infecção que vai criando. Portanto, sempre muita atenção aos cantinhos da unha para nunca deixar encravar, limar sempre a unha bem a direito, ter sempre estes cuidados porque efetivamente isto pode desencadear depois alterações graves como veem aqui nesta fotografia. Sim, e há uma alteração bastante dolorosa, imaginem o que é ter este tipo de infecção, que é o caso que está aqui nesta fotografia na unha e vocês querem calçar uns sapatos e usar no vosso dia-a-dia. Alguma dúvida sobre esta alteração da onicocriptose? Vamos então avançando. Esta alteração que estamos a ver chama-se paronychia. É uma alteração que ocorre geralmente devido a um processo de infecção. É geralmente provocado por uma bactéria. O processo inflamatório ocorre na base da unha. Como vocês podem ver através destas fotografias, vocês veem umas marcas esbranquiçadas, aqui umas manchas esbranquiçadas junto à parte superior da cutícula e é esta inflamação. Portanto, é esta zona toda que está infeccionada. Isto, como é uma infecção, nós não podemos tratar, portanto, terá que ser sempre tratado pelo médico. É uma alteração mesmo, como é uma infecção e decorre devido a um processo infeccioso, convém sempre ser diagnosticada e tratada pelo médico. Ok? Alguma dúvida sobre esta alteração que acabamos de ver? Vamos avançar para a próxima alteração. Esta alteração também vocês de certeza que conhecem, é muito frequente, mas talvez não por este nome. Esta alteração chama-se onicofagia e quer isto dizer que é o hábito de roer as unhas, deixando então a ponta dos dedos sem proteção e a pele que rodeia está com contacto com a saliva, sendo frequentes infecções e inflamações. Sabiam que o hábito de roer as unhas se chamava onicofagia? Pois está, então, a partir de agora, toca usar então os termos técnicos, que vocês já têm conhecimento sobre os mesmos, para conseguirem dar um ar muito mais profissional a usar os termos técnicos que vocês já estão a aprender, em vez de dizer que a pessoa rói as unhas. Então, aí vocês já podem diagnosticar que a pessoa tem uma alteração que se chama onicofagia, que é o hábito horrível de roer as unhas e que deixa as mãos e as unhas com este aspecto. Alguma dúvida sobre a onicofagia? Tem alguma dúvida sobre a onicofagia? Não, parece que não. Agora estamos a ver a alteração da unha que se chama leuconychia. São então pequenas manchas brancas devido a uma acumulação de keratolinina e poderá estar relacionada com traumatismos da matriz ou então intoxicações ou até mesmo doenças num estado geral. É frequente vocês verem estas manchas brancas e pode estar realmente relacionados com várias causas e é muito comum ouvir-se dizer quando a pessoa tem muitas manchinhas brancas passa-se alguma coisa, não é muito frequente isso acontecer. Chama-se leuconychia, são então as pequenas manchas brancas que ocorrem mesmo na unha e que vocês podem ver mesmo a olho nu, está bem? Pode estar então relacionado com vários fatores, pode ser preocupante ou até não.
Vamos avançando para a próxima alteração. Esta alteração são as estrias. Também é uma alteração bastante comum. De certeza que vocês já tiveram a oportunidade de ver esta alteração. Normalmente são comuns devido à carência de vitamina A e produzem alterações na superfície da unha. Conferem então à unha uma alteração estriada, portanto, vocês passam o dedo e sentem relevos na unha, portanto, conforme as imagens que estão aqui a aparecer. Temos aqui duas alunas que estão com alguma dificuldade no som. Vamos só aguardar um bocadinho, pode ser alguma dificuldade na internet. Já estão a ouvir melhor agora? Ok, às vezes é melhor esperarmos um bocadinho para que não hajam muitos atrasos em termos do som. Ok? Portanto, às vezes se virem que eu me calo durante um bocadinho é só para fazermos um pequeno compasso de espera. Estava eu a falar então sobre estas alterações da unha que são as estrias. Vocês já se cruzaram com estas alterações? Já tiveram a oportunidade de ver esta alteração das estrias? Esta é muito comum, não é? Normalmente, o que nós fazemos nesta alteração até é passar o nosso bloco polidor para que a unha fique mais uniforme, porque estas unhas, quando estão mesmo muito estriadas, efetivamente até ficam feias com a aplicação do verniz, porque depois do verniz até se consegue ver os próprios relevos das unhas. Podem sempre passar com o bloquinho, mas normalmente elas são causadas por carência de vitamina A. Também são muito frequentes em mulheres, Ana. Vamos avançando então para a próxima alteração. Esta alteração chama-se onicotrofia. É uma alteração que baseadamente numa retenção do crescimento da unha, que é causada por um traumatismo ou por uma doença. É uma unha que está atrofiada, queria eu dizer, é uma retenção do crescimento, não há um crescimento normal da estrutura da unha e nós olhamos e parece mesmo uma unha atrofiada, uma unha que não se desenvolveu e que pode ter sido então causada por um traumatismo que a pessoa tenha tido, por alguma lesão, ou então mesmo por uma doença que tenha deixado a unha neste estado. Chama-se então esta alteração onicotrofia. Esta alteração que vamos ver agora chama-se hiperkeratose do leito. Estão a ouvir melhor agora? Eu vou falando com calma, para que todas me possam ouvir, e vou voltar a repetir aquilo que disse há pouco. Eu às vezes posso me calar durante alguns segundos, exatamente para termos a certeza que o som está a chegar a todas as alunas. Combinado? Esta alteração que estamos a ver agora chama-se hiperkeratose do leito e quer dizer isto o quê? Que o leito está recoberto por uma capa córnea espessa que a separa da lâmina. Significa isto que por baixo da nossa lâmina, da nossa unha, está então uma capa córnea espessa, que separa então a lâmina. Portanto, a unha não fica juntinha à polpa do dedo como seria normal. Chama-se esta alteração hiperkeratose do leito. Vamos ver agora a alteração que se chama koilonychia. É uma alteração da consistência das unhas e tem como tendência a quebrar ou fraturar por uma perca de flexibilidade. Isto deve-se à pouca retenção da quantidade de água. Pode ser também causada por um contacto com agentes químicos ou até mesmo um traumatismo.
As agressões da matriz refletem-se na lâmina unguial, podendo causar uma destruição ou atrofia da mesma. Quando as células da matriz não regeneram e as unhas permanecem finas, quebradiças, ou surge a coiloniquia, ou seja, uma alteração da consistência da unha. Quem sofre muito deste problema em termos de com uma unha muito quebradiça, com muita tendência a fraturar, pode sempre também procurar na farmácia. Agora já existe uma série de suplementos alimentares bastante bons que ajudam a dar mais nutrientes e mais vitaminas específicas para as unhas e para o cabelo. Para além, obviamente, de um bom verniz endurecedor, é sempre uma boa técnica para conseguirem manter umas unhas saudáveis. Mas pode, pontualmente, fazer um suplemento alimentar para que consiga manter as unhas mais saudáveis, Elsa. Vamos agora falar nas patologias da pele. Estão a ouvir melhor agora? Vamos falar então nas patologias da pele, ou seja, nas alterações que ocorrem na própria pele, agora já sem ser diretamente na unha. E temos então as hiperkeratoses. Tem um nome complicado, mas vamos aqui desmistificar o que é isto. As hiperkeratoses são alterações da queratinização, são aquelas que afetam a renovação normal de epiderme, ou seja, das nossas células de epiderme, para substituírem as células da camada córnea que normalmente se desprendem de forma contínua e imperceptível. Quer isto dizer o quê? Trocando aqui por outras palavras, a nossa pele está sempre em renovação, como vocês sabem, e isto quer dizer o quê? Que a nossa pele está sempre a renovar e vai se libertando sem nós percebermos. Não é? Nós percebemos mais, temos mais esta visão mais clara quando depois do sol a nossa pele começa a escamar. Então aí ela está a renovar porque foi queimada ou porque foi agredida pelo sol. Mas é suposto, efetivamente, a nossa pele renovar-se de forma imperceptível. Quando a pele não se renova da maneira como se devia renovar, vai criando uma acumulação de células que já estão mortas à superfície da pele. Ou seja, começa a ficar uma camada de células mortas à superfície da pele. É isto que quer dizer então as hiperkeratoses. São células que já estão mortas e já deviam ter sido libertadas pelo nosso organismo, mas continuam à superfície. Denominam-se então keratoses e manifestam-se por uma hipertrofia da camada córnea da epiderme. São então as hiperkeratoses. Conseguiram perceber o que é que quer dizer então as hiperkeratoses? Vamos ver então alguns tipos de hiperkeratoses. Portanto, temos então a hiperkeratose, que é um aumento do espessamento da camada córnea. Pode estar associada ao espessamento da camada granulosa ou pode estar associada à retenção de células córneas. Por exemplo, o eczema é uma espécie de hiperkeratose, a psoríase também é uma espécie de hiperkeratose, só para vocês terem noção de que doenças podem ter este tipo de apresentação. É um aumento então um aumento do espessamento da camada córnea, em vez dela ter uma textura suave, começa a ter uma textura áspera. Pode ter aqui depois várias causas. Chama-se esta alteração hiperkeratose. Temos outra muito conhecida por vocês, que são as calosidades. São então placas hiperkeratósicas, amareladas ou translúcidas, que se formam com maior frequência nas zonas de pressão ou fricção. Nos nossos pés, na zona plantar, nos nossos calcanhares, na polpa dos dedos. As meninas que usam saltos altos, muitas das vezes nos dedos também ficam com algumas calosidades. Quem escreve muito e faz muita força com a caneta também pode tender a ficar com calosidades nas mãos ou devido a um trabalho mais duro. Das calosidades são então placas hiperkeratósicas.
Afinal, conhecem uma série de alterações e não sabiam. Estão a ver? Outra das alterações são os frequentes calos. São espessamentos da camada córnea, mas estes têm uma forma nodular, que podem ter vários milímetros de espessura e inclusive de profundidade. São causados pela pressão e fricção contínua na zona. Atenção aos saltos altos, aparecendo principalmente nos dedos. Toda a gente já viu um calo, não é? Já toda a gente viu que tipo de apresentação é que têm e muitas das vezes até acabam por ser bastante dolorosos. Portanto, os calos são então espessamentos da camada córnea sobre uma forma nodular. Podem inclusive ter vários milímetros de espessura e profundidade. Joanites é uma coisa um bocadinho diferente, ou seja, já é uma alteração da estrutura do osso, nada tem a ver com o calo, está bem? Mas os calos são muito frequentes na nossa profissão, portanto na pedicure é das alterações que aparece também com muita frequência. Temos também outra alteração dos calos, que são os calos moles. Como eu estava a dizer, são então os calos moles, que são ulcerações crónicas localizadas por norma entre o terceiro e o quarto espaço interdigitais dos pés. Como vocês conseguem ver aqui nestas imagens, são uma variação dos calos, mas têm aqui uma consistência mais mole, ao contrário dos anteriores, que têm uma consistência mais rija. Chama-se esta alteração calos moles. Agora vamos ver outro tipo de alterações das glândulas sudoríparas, das alterações que vimos anteriormente. Antes de avançarmos para estas, existe alguma dúvida? Ficou algum assunto que não tenham percebido muito bem das alterações das patologias da pele que estivemos a ver? Ótimo. Vamos ver então as alterações agora das glândulas sudoríparas. O que é que são, para quem ainda não estudou, as glândulas sudoríparas? As glândulas sudoríparas são uma das glândulas presentes do nosso organismo. Temos as sebáceas que produzem a gordura e as sudoríparas que vão produzir então o suor, a eliminação das toxinas também do nosso organismo. Portanto, as glândulas sudoríparas são as glândulas que produzem o suor. E estas glândulas têm algumas alterações. Entre elas temos aqui, como podemos ver neste quadro, a hidrose. E dentro da hidrose temos aqui dois tipos de alterações. Alterações da quantidade e alterações da qualidade. Dentro das alterações da quantidade temos a hiperhidrose, que se pode localizar no couro cabeludo, axilas, palmas das mãos e plantas dos pés, e temos a anhidrose/desidrose. Já vamos ver estas alterações aqui em mais calma, a seguir em mais detalhe. Temos também, como eu tinha dito, as alterações da qualidade, como a brumidrose. Portanto, é uma alteração do suor, uma alteração da qualidade do suor e que tem o nome de brumidrose. Nas alterações da quantidade temos a hiperhidrose e a anhidrose. Aqui, como os próprios nomes dizem, hiper será mais, ani será menos. Correto? Vamos ver então agora em detalhe estas alterações. Então, as alterações da quantidade, a anhidrose. O que é a anhidrose? É uma ausência da sudação. Portanto, isto significa que as nossas glândulas não estão a libertar o suor que seria suposto. Esta alteração pode ser localizada ou até mesmo generalizada. Neste caso, a termorregulação do nosso corpo fica alterada e deve-se evitar, obviamente, a exposição ao calor, porque nós sabemos que a termorregulação do nosso corpo ocorre devido à transpiração que nós libertamos. Se nós não estamos a libertar, logo é muito perigoso estarmos a expor-nos ao sol e ao calor.
Okay? A anidrose, então, uma ausência de sudação. A superfície da pele torna-se então mais seca e áspera e é uma superfície facilmente descamativa e fissurada, porque não tem então a presença da fissuração e desta água. Estas características são agravadas pelo meio ambiente climático, tempo seco, quente e ventoso. Esta alteração pode ser congénita ou adquirida. Alguma dúvida sobre esta alteração da anidrose? A anidrose, como o próprio nome indica, há então uma ausência da sudação. Agora vamos ver o contrário, que é a hiperidrose, e como o próprio nome diz, é um aumento da produção do suor. Esta é uma alteração muito frequente, muito comum. De certeza que vocês já conheceram alguém com este tipo de alteração. É um aumento então da produção do suor como consequência das temperaturas ambientais elevadas, alterações nervosas ou até mesmo uma alteração endócrina. O aumento da sudação umedece a epiderme, macerando-a e provocando ainda pela perca das características ácidas do suor. Os fatores estes que favorecem a proliferação das bactérias e fungos nas zonas afetadas. A hiperidrose é então um aumento da produção do suor. Há muitas das pessoas que sofrem deste tipo de situação nas mãos, têm sempre as mãos muito transpiradas e têm uma vida social muito complicada, porque basta enervarem-se um bocadinho ou ficarem numa situação de mais tensão e as mãos ficam muito transpiradas e é uma situação muito complicada. Há pessoas que têm na zona das axilas, outras até têm na zona dos pés. Portanto, chama-se esta alteração, as pessoas que transpiram em demasia, hiperidrose. Já conheceram alguém com hiperidrose nas mãos, por exemplo? É uma alteração muito comum. E hoje em dia já há tratamentos muito evoluídos, inclusive com botox, para tratar esta hiperidrose. Alguma dúvida sobre a hiperidrose? Vamos ver então agora também o contrário e o oposto ao excesso de produção do suor, que será a desidrose. Então a retenção, neste caso não há a libertação, a pele até produz, ao contrário da anidrose, a pele até produz, mas há uma retenção da sudação por obstrução do canal excretor da glândula. Aparece uma pequena vesícula por acumulação da secreção. Acontece frequentemente em pessoas que se deslocam para locais e climas quentes e úmidos. Ou seja, a pele até está a produzir o suor, não está a conseguir libertá-lo. Fica então umas pequenas bolhas na superfície da pele. Isto é muito comum, às vezes até as crianças fazem quando estão expostas ao calor e não estão muito habituadas. Chama-se esta alteração desidrose. É uma retenção da sudação por obstrução do canal excretor da glândula, aparecendo então umas pequenas vesículas. Sim, mais conhecidas por bolhas de água. Agora vamos ver aqui uma alteração da qualidade que se chama a brumidrose. De certeza que vocês agora vão conhecer aqui um nome mais técnico para usarem. É assim que se designa o odor desagradável do suor de certas pessoas, principalmente das axilas e dos pés. Está frequentemente associada à hiperidrose, ou seja, ao excesso de transpiração, e o mau cheiro é causado pela fermentação de certos componentes do suor pelas bactérias e fungos existentes na zona afetada. Portanto, vocês também vão estudar porque é que cheira mal o suor, e aqui já têm umas dicas, e então chama-se assim, o cheiro desagradável provocado pelo suor, chama-se de brumidrose. Este é então as alterações mais comuns das glândulas sudoríparas, como nós acabámos de ver. Conheciam este termo da brumidrose? É curioso, não é? E então, com estas alterações das glândulas sudoríparas, vimos todas as alterações gerais
em termos dos tratamentos e em termos em geral daquilo que vos pode encontrar, que vos pode acontecer no vosso dia-a-dia do vosso trabalho, aquilo que vos pode aparecer numa manicure, numa pedicure. Com esta aula vocês conseguem ter alguns conhecimentos gerais sobre as alterações que vocês já podem diagnosticar que são alterações congénitas, que a pessoa tem desde a nascença e até não são problemáticas, ou então, por outro lado, alterações que são adquiridas, como os fungos nas unhas, a onicocriptose, a onicomicose, este tipo de alterações que vocês sabem que necessariamente têm que ter mais cuidados no vosso dia-a-dia, em termos das luvas, desinfecção do material, uso de vernizes. E ficaram aqui também a conhecer um bocadinho das patologias, mais da pele, porque nós também, na verdade, também na manicure fazemos a massagem, trabalhamos também com a pele dos clientes, saber que tipo de alterações é que são frequentes e que vocês também podem encontrar e assim até podem ter algum conhecimento para falar sobre o tema. Esta aula pode ser uma aula muito específica, mas tenho a certeza que é uma aula que vos vai ser muito útil no futuro, quando vocês estiverem a trabalhar este tipo de conhecimentos, embora não sejam tão práticos, vocês vão ver que vão ser muito importantes no vosso dia-a-dia. Portanto, posto isto, a aula 2 está realizada. Queria saber se têm algum tipo de questão sobre aquilo que falámos sobre hoje, destas alterações, ou alguma outra questão, podem aproveitar para colocar através da nossa caixa de chat. A Elsa aqui pergunta-nos qual é o tratamento para o tipo de pele que aparece essas bolhinhas de água, porque como nós vimos essa alteração chama-se desidrose, e ali há um entupimento do canal excretor. Estas alterações normalmente têm que ser mesmo com tratamento médico, não há nada que nós possamos fazer a não ser passar um hidratante para que a pele não desidrate muito à superfície e não crie fissuras. Não há nada que nós possamos fazer para que consigamos desentupir, entre aspas, esse canal excretor. Mais alguma dúvida que vocês tenham, que tenham ficado deste que é que me dizem da aula 2? Gostaram da aula 2? Acharam produtiva? Sim, este tipo de lesões é muito comum nas mudanças de estação. Perguntaram também qual é que era o melhor tipo de tratamento para o cheiro dos pés. É complicado, conseguimos fazer aqui uma avaliação, nós peço desculpa, podemos fazer aqui algumas coisas de manutenção, nunca tratamento efetivos. Efetivamente há alguns tratamentos como os antitranspirantes, ou se a pessoa tiver um excesso de transpiração e isso esteja diagnosticado, há alguns tratamentos como o Botox, como eu os referi anteriormente, mas isso tem que ser feito obviamente por um médico. Do nosso ponto de vista estético, o que é que nós podemos aconselhar para essas pessoas? Usarem algum creme que tenha uma componente antitranspirante, sem ser demasiado, para que permita à pele respirar na mesma e transpirar na mesma, e usar, por exemplo, um talco durante o dia. Há talcos específicos mesmo para as pessoas que transpiram muito os pés. São alguns conselhos úteis para a pessoa não ficar com tanto cheiro. São algumas dicas. Há um pó de talco, não é o normal, há um pó de talco mesmo específico que tem a capacidade de absorver também a própria transpiração, vai mantendo o pé seco, o que evita depois a formação do odor. Está bem? Cláudia, eu não percebi bem aqui a sua pergunta, não sei se escreveu para cima, eu não consigo perceber qual é que é a sua pergunta. Fala-nos aqui em escamas de peixe, vende-se na farmácia, eu não consigo perceber o que é que quer dizer com isto, Cláudia, peço desculpa. É um produto, efetivamente não conheço, já experimentou, Cláudia, este produto que me está a dizer aqui, escamas de peixe? Elsa também nos questiona aqui qual é o melhor tratamento para os calos. Os calos pode ser retirado o excesso, hoje em dia também já existem produtos específicos que fazem mesmo são uma espécie de uns ácidos, como é que eu vou explicar isto? São uma espécie mesmo de uns ácidos que se aplicam mesmo com uma gotinha sobre a zona do calo,
como nós vimos, como é uma zona que tem uma acumulação de queratina e normalmente tem uma profundidade, não basta nós rasparmos à superfície, nunca conseguimos eliminar efetivamente o calo porque ele tem uma raiz mais interna. Normalmente esses produtos com uma base de ácido conseguem eliminar o calo na profundidade. No caso de a Sónia está aqui a perguntar, no caso da onicomicose não muito avançada, é aconselhado o gel, mas pode-se fazer unhas de gel. Na minha opinião e na minha perspectiva profissional, a partir do momento que há algum tipo de alteração na unha, não se deve fazer unhas de gel. Porque, querendo ou não querendo, o gel acaba por ter um efeito oclusivo. Ele pode não danificar a estrutura da unha, mas a verdade é que está a tapar. E quando nós temos uma infecção debaixo da unha, não é a melhor opção, na minha perspectiva, tapá-la. É preferível tratá-la e depois então fazer as unhas de gel. A unha até pode estar fraca, mas se já estiver saudável, podem fazer. O problema é, primeiro, vocês estão a pôr em risco também o vosso trabalho. Porque se a unha está com uma infecção, seja num estado inicial ou num estado mais avançado, a partir do momento que vocês vão pôr os vossos pincéis, o vosso gel e mexer nos vossos produtos, vai ficar tudo contaminado. Imaginem que estão a aplicar gel naquela pessoa, ou têm o bom senso de pôr os bocadinhos de gel que vão utilizando numa tacinha, ou então correm o risco de todo o vosso material ficar contaminado. E acreditem que infelizmente há muitas situações que se houve de profissionais que acabam por fazer para facilitar uma cliente e depois várias clientes acabam por ficar com problemas nas unhas e depois perdem as clientes todas. Portanto, muita atenção quando se faz este tipo de trabalhos. Na minha opinião, não é o melhor. Para o tratamento das verrugas, existem também já produtos específicos, como eu já disse anteriormente, esse tipo de alterações já não passa pela nossa responsabilidade, nem devemos ser nós tão pouco a fazer este aconselhamento, mas só aqui em título de curiosidade, existem hoje em dia uns sprays frios que fazem mesmo um congelamento da pele e que fazem e acabam por queimar, entre aspas, a verruga e a irrigação da verruga. A tintura de iodo também já é um bocadinho ultrapassada, não é? Já é uma coisa que antigamente se usava para tudo. Há pessoas que ainda usam e conhecem algumas das funcionalidades. Eu pessoalmente não recomendo porque acho que é um bocadinho agressivo. E tem iodo. Mais alguma questão de tudo aquilo que nós tivemos hoje aqui a falar? É um tema interessante. Eu acho que pode parecer um bocadinho mais maçudo do que é habitual. Nós costumamos falar sobre coisas mais divertidas, mas que vocês vão ver que no vosso dia-a-dia vai ser interessante. E Dilene pede-me para falar um bocadinho mais sobre a unha encravada. Efetivamente, sobre a unha encravada não há muito a dizer. Normalmente ela aparece